Salve, salve, gatinhos e gatinhas, tudo bem? Fala aí, rapaziada, Gui Colucci por aqui. E óbvio que eu vou repercutir tudo o que aconteceu na NFL, né? Afinal de contas, eu fiz as minhas apostas para as finais de conferência e agora a gente já sabe quem ganhou a conferência e quem vai jogar o Super Bowl. Vamos começar então falando de Packers contra Buccaneers. E aconteceu uma coisa nova nesse canal aqui, hein? Eu acertei o placar. Exatamente, eu acertei na cabeça o placar. Eu errei os times, mas eu acertei o placar. Eu falei que os Packers iam ganhar de 31-26. Eu acertei que alguém ia ganhar de 31-26. Então vocês precisam me dar o desconto, porque o placar real foi 31-26 para os Buccaneers. Eu errei o lado, mas acertei os pontos na cabeça. Então, parabéns para mim por essa, por mais que tenha doído bastante essa derrota, né? Enfim, vamos falar um pouquinho a respeito do jogo. A defesa aérea do Tampa Bay foi muito bem, conseguiu interceptar o Aaron Rodgers, a gente já disse aqui que é muito complicado interceptar o cara, conseguiu essa interceptação que depois virou ponto para Tampa Bay, ou seja, melhor dos mundos, né? Mesmo assim, o Aaron Rodgers ele passou para 3 touchdowns e teve 346 jardas aéreas. Ele jogou muito bem, ainda mais se a gente colocar um asterisco no desempenho dele de que ele não teve paz. A linha ofensiva dele foi completamente dominada, ele foi sacado 5 vezes. E para vocês terem uma ideia de o quão dominada a linha ofensiva do Aaron Rodgers foi, em jardas terrestres, os Packers só conseguiram 67. Lembrando que tem o Aaron Jones, tem o Jamal Williams e até o A.J. Dillon. São bons jogadores falando no jogo corrido. Davante Adams foi muito bem marcado. Ele não foi um fator no jogo, até fez um touchdown, mas não conseguiu ser um fator diferencial. Quem foi diferencial no jogo foi o Marquez Valdes-Scantling, cara. Quem diria 115 jardas, óbvio. Muitas recepções longas, que é o que ele é especialista em fazer, né? Mas enfim, conseguiu produzir jardas, né? Agora, o que a gente tem que ressaltar é que muitos drops e falhas nas recepções atrapalharam muito o desempenho do ataque dos Packers. Então teve drop numa tentativa de 2 pontos que, assim, muito importante, acabou com o moral dos Packers, drop em primeira descida, mas de maneira geral, o ataque dos Packers até que teve um volume bom. O Aaron Rodgers distribuiu bem a bola, mas essa bola não foi bem cuidada, né? Além desses drops que eu pontuei, o Green Bay teve 2 fumbles. Os 2 fumbles do Aaron Jones, uma coisa raríssima, porque ele é um running back que cuida muito bem da bola. Um fumble foi recuperado e outro fumble realmente ficou com o Tampa Bay. Aí já viu, né? Acontece o quê? Pontuação, porque estava jogando contra Tom Brady, né? A defesa dos Packers, a gente tem que passar um pano, a gente tem que falar a verdade. A defesa dos Packers deu a chance para o ataque vencer o jogo. Essa é a verdade. Dói falar nisso, dói muito, porque a defesa dos Packers é bem fraquinha, mas eles interceptaram Tom Brady 3 vezes. Para vocês terem uma ideia, o jogo estava 28-10 no começo do terceiro quarto, e o jogo terminou 31-26. Então, praticamente o terceiro quarto inteiro e o quarto período inteiro, Tampa Bay não pontuou por conta da defesa de Green Bay. Então, sim, a defesa de Green Bay deu a chance para o ataque vencer o jogo, mas aí é o que a gente já disse, né? Principalmente no outro vídeo eu ressaltei aqui, daqui a pouco eu vou falar de Tampa, se a defesa de Tampa fosse um fator, seria muito difícil ganhar o jogo, e a defesa de Tampa foi sim um fator. Mais uma vez, para os torcedores dos Packers, eles são eliminados na final de conferência. No retrospecto recente de 5, 6 anos, Green Bay já perdeu 4 vezes na final de conferência para Tampa, agora, São Francisco no ano passado, Atlanta e Seattle. Então assim, falta o Green Bay dar esse próximo passo, né? O Aaron Rodgers foi para um Super Bowl, ganhou esse Super Bowl e falta dar esse próximo passo de chegar em mais Super Bowls, né? Porque só o Tom Brady chega pelo jeito, né? Ele tá no 10º, é o 10º Super Bowl do Tom Brady, esse que agora tá em Tampa, né? E pra gente falar a verdade aqui, o Tampa no Super Bowl de novo é a segunda vez na história que o Tampa chega no Super Bowl. A última vez que o Tampa tinha ido pro mata-mata foi quando venceu o Super Bowl, lá em 2002, 2003. Então, bizarro o que o Tom Brady faz. No primeiro ano dele em Tampa, ele já leva o time pro Super Bowl e
mais, né? O Tom Brady, ele não liga muito para essas coisas de tabu, sorte, azar, enfim. Por que eu tô falando isso? Nunca, veja bem, nunca na história um time disputou o Super Bowl no estádio em que ele joga. Porque o Super Bowl, ele é um estádio neutro. Ou seja, antes da temporada começar, 2 temporadas antes, já se sabe qual será o estádio. Então o Raymond James Stadium, que é o estádio do Tampa Bay, já era a sede. E aí o Tampa conseguiu chegar na final. Nunca um time que vai sediar o Super Bowl com o seu estádio tinha chegado na final, tinha jogado em casa. Nunca. Até isso o Tom Brady conseguiu. Imagina se ele ganhar. O cara é realmente complicado, né? Mas enfim, o Tampa Bay Buccaneers não fez um super jogo. Assim, a última vez que os dois times se enfrentaram na temporada regular, beleza, Tampa Bay jogou bem, fez 38 pontos em sequência e, óbvio, um destaque inegável para a defesa de Tampa, mas o ataque produziu legal. Mas nesse jogo não foi bem assim, a defesa deu uma segurada boa e o ataque correspondeu, e só. O Tom Brady, ele flertou muito com a interceptação no jogo contra o Saints, se eu não me engano, ele flertou com umas 3 interceptações e saiu ileso. Mas contra a Green Bay, ele saiu bem machucado, ele pagou com juros e correção monetária. No primeiro tempo, o Tom Brady ele foi muito bem mesmo, impecável. Já no geral, a gente olha para os números, 280 jardas, 3 touchdowns e 3 interceptações. O Tom Brady, ele de longe não foi um fator nesse jogo, não foi mesmo. E o que a gente pontuou aqui, o que a gente conversou, foi a respeito do jogo corrido do Tampa Bay. Poderia fazer uma diferença, né? Porque a defesa dos Packers não é tão boa assim. Não foi um fator também, apenas 76 jardas. Os dois times correram muito pouco com a bola, muito pouco mesmo. Veja, Green Bay 67, Tampa Bay 76. Pouquíssimas jardas corridas, não foi um fator de jeito nenhum. A defesa de Tampa conseguiu fazer a diferença, principalmente incomodando o Aaron Rodgers e marcando bem os recebedores. Então a gente sabe que o Aaron Rodgers ele tem uma precisão, ele tem um braço muito bom, mas é muito difícil quando os recebedores estão muito bem marcados e todos os recebedores, principalmente o Davante Adams, estavam 100% marcados, 100%, não tinha um passo de distância. E o Aaron Rodgers tendo que tomar decisões rápidas, porque estava sempre sendo pressionado, tanto é que foi sacado 5 vezes e não por falha dele, né? Porque é muito difícil sacar o Aaron Rodgers, é muito móvel e sabe muito bem o que está acontecendo. Então assim, bem difícil mesmo. Além disso, Tampa Bay teve bons retornos, né? Ou seja, sempre posicionou o ataque numa situação legal. O Tom Brady não teve que fazer longas jornadas até o touchdown, né? Tom Brady teve um caminho mais tranquilo. E assim, além dele ter o recorde de anéis, agora ele pode ser o único que ganhou o Super Bowl em casa. É o 10º Super Bowl dele. Mas assim, se a gente for olhar apenas as estatísticas, Green Bay mandou no jogo. Veja só, o tempo de posse, 34 minutos para Green Bay, 25 para Tampa. First downs, 23 para Green Bay, 19 para os Buccaneers. Aí turnovers, isso o Tampa Bay dominou, né? 3 turnovers para Tampa, 2 para Green Bay, uma interceptação e um fumble. Jardas totais, 381 para Green Bay, 351 para Tampa. Assim, a gente vai olhando os números, first downs, como eu já disse, 23-19, Green Bay fez até mais jogadas ofensivas, 69-61. Então, realmente foi um jogo que Green Bay conseguiu dominar, mas não dava. Faltou eficiência ofensiva, isso que é um pecado. O outro pecado que a gente tem que dizer, né? Na red zone, que são as últimas 20 jardas do campo, o Tom Brady com o Tampa chegou 2 vezes e converteu as 2 vezes. O Green Bay chegou 4 vezes e converteu 2 apenas em touchdown, né? Então, assim, são fatores que acabam sendo determinantes, principalmente num jogo complicadíssimo como esse contra o Tom Brady. A gente sabe que quando você joga contra o Tom Brady, você tem que converter touchdown, não adianta fazer field goal. E quando você joga contra o Mahomes, que foi o outro jogo da noite, você também tem que converter touchdown, não adianta ficar no field goal não. Eu apostei aqui Chiefs 35, Bills 31. Na realidade, foi um 38-24 para os Chiefs. O Mahomes jogou muito bem.
quem não jogou bem e quem me desapontou foram os Bills. A defesa de Kansas fez um ótimo trabalho, o Josh Allen foi sacado 4 vezes, passou para 234 jardas, o que não é muito se a gente levar em conta o braço que o Josh Allen tem, e além disso o jogo corrido foi bem limitado. No geral, a gente vai olhar e falar, 129 jardas, como que foi bem limitado? 88 jardas foram do Josh Allen. Então os running backs correram apenas 41 jardas. As jardas do Josh Allen foram aquelas jardas mais de improviso. Te contar uma coisa, o Josh Allen ele fez um estrago correndo com a bola, mas não foi aquela beleza, não foi o suficiente, né? O Josh Allen ele até distribuiu bem a bola, mas veja só, de 44 passes tentados, ele acertou apenas 28. Uma noite pouco inspirada do Josh Allen na precisão e dos recebedores que também tiveram alguns drops e não conseguiram se destacar da marcação de Kansas, que eu já disse, estava muito boa. A defesa de Buffalo não foi um grande fator, conseguiu sacar o Mahomes uma vez, mas nada demais. Até porque se a gente olhar para os números do ataque de Kansas, bizarro, né? O Mahomes, 325 jardas, 3 touchdowns e nenhuma interceptação. Travis Kelce, mais de 115 jardas. Tyreek Hill, mais de 170 jardas, cara. Como que você vai parar um ataque que produziu isso, sabe? Muito difícil. 114 jardas corridas ainda. É bom a gente colocar um asterisco, porque uma corrida teve 50 jardas, né? Então também dá uma mascarada boa nesses números. Mas o ataque de Kansas realmente vem com tudo. E a defesa tá fazendo um ótimo trabalho. E ó, vou te falar uma coisa. Pretendo fazer uma surpresinha para vocês antes do Super Bowl e depois do Super Bowl. Vocês já podem ir conjecturando o que vocês acham que será. E podem deixar aqui nos comentários, que nem o Edson Martins. O Edson Martins apostou nas zebras, apostou no Buccaneers e nos Bills. Ele acertou os Buccaneers, né? Porque afinal vai ser impressionante entre Tom Brady e o Patrick Mahomes, um representante da velha guarda, o maior de todos os tempos, não o melhor, o maior de todos os tempos, e o possível cara que vai destronar o Tom Brady, né? Porque o Kansas City Chiefs e o Patrick Mahomes, vou te contar uma coisa, hein? Pessoal, muito obrigado pela companhia, deixa aqui, ó, deixa o seu gostei, clique aqui em se inscrever, ative o sininho, deixe o seu comentário, valeu? Espero que vocês tenham gostado, grande beijo, grande abraço e tchau!